Programa Economia Dia a Dia. Patrocínio Bradesco. Muito boa noite. Começa agora, na sua TV aberta São Paulo, mais um Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas do Estado de São Paulo. Preparamos para você hoje um programa especialmente dedicado à questão da aposentadoria. Você vai ficar sabendo detalhes sobre a previdência oficial, sobre a previdência privada e o lado comportamental envolvendo o envelhecimento do brasileiro e o seu futuro. E nós vamos começar esse nosso programa especial sobre aposentadoria conversando com a doutora Ana Tereza Rodrigues. Ela que é responsável pelo plantão previdenciário do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo. Tudo bem, doutora? Tudo bom, Wagner, e você? Tudo bem, graças a Deus. Em nome do sindicato, agradeço a sua vinda. Para falar desse tema sempre polêmico e sempre interessante. Doutora, a senhora já tem uma boa experiência, um bom tempo nessa área, não tem? 17 anos. 17 anos. Nesse período, evidentemente, a senhora já tem aquelas questões mais problemáticas, aquelas questões que costumam deixar o futuro aposentado perdido e muitas vezes fazendo a opção errada, na hora errada e da maneira incorreta. Quais são os pontos principais para alguém que queira aposentar-se, levar em conta e providenciar com antecedência? Tá. Vamos falar então, primeiramente com relação ao CNIS, que é um cadastro que o INSS tem e que ele centraliza as informações de cada segurado para a Previdência. Esse cadastro, ele traz as informações de vínculos ou de recolhimentos por carnê. A pessoa deve verificar antes de se aposentar se todos os seus dados estão corretos, se estão migrando nesse cadastro, porque ele é a base do cálculo de benefício. Tá? Muito bem. Isso se obtém como, doutora, esse CNIS? Qualquer agência da Previdência Social. E sai rápido? Sai na hora, é só a pessoa ir lá, que quer tirar CNIS, leva o número do PIS, eles levantam o cadastro. Muito bem. Resolvida essa questão, qual o passo seguinte? Então, esse CNIS, como ele agrega essas informações, a pessoa tem como verificar se o que ela vai levar no posto para fazer o requerimento se supre só na apresentação dos documentos básicos ou se ele precisaria levar documentos complementares. Tá? Então, se algum desses dados não tiver efetivo no cadastro, é interessante que ele verifique quais documentos que ele precisa complementar para dar tudo certinho na hora. Perfeito. Tá? Uma vez resolvida a questão documental, vem um lado que interessa a grande parte das pessoas, que é o valor. Com quanto eu vou me aposentar? As pessoas ainda fazem confusão, doutora, com relação a tempo de serviço, teto de contribuição. Como é que é essa questão ligada a valores? Então, Wagner, uma coisa que a gente observa no atendimento dos plantões que a gente faz no sindicato é que muitas pessoas têm dúvida. Algumas dúvidas que são simples de serem resolvidas, mas que todas as pessoas vêm com dúvidas comuns. A primeira seria relativa à idade mínima. Só existe idade mínima para aposentar-se no caso das aposentadorias proporcionais. As aposentadorias integrais, a pessoa pode aposentar-se com qualquer idade, não tem limitação de idade. Tá? Uma outra coisa que é muito suscitada as pessoas chegam aqui, principalmente as pessoas que pagam dentro do teto previdenciário, eles entendem que eles vão receber um valor de benefício aproximado do valor do teto. Isso é muito distante da realidade em razão do cálculo que é feito para apurar o benefício previdenciário. Tem questões, por exemplo, o fator previdenciário que falam tanto, ele vai mexer também nos valores? Sim, o fator previdenciário hoje ele é significativo, ele traz uma redução efetiva. Eu trouxe para você ter uma ideia, nós trouxemos simulado para a data de hoje uma aposentadoria de um homem com 35 anos de contribuição e 53 anos de idade. Okay. Nós teríamos um fator previdenciário de 0,6709. Ou seja, ele está perdendo aí mais de 30% do valor do benefício. E esse valor não é calculado sobre
o valor do teto. Ele é calculado sobre uma média aritmética que é computada. Então, ele tem uma redução já na apuração da média e, posteriormente, ele tem uma redução do fator. Então, o valor é muito diminuído. Então, eles vêm esperando receber alguma coisa próxima do teto e, na verdade, fica muito distante do que a pessoa... Ok. Nesse seu caso específico, nesse seu exemplo, ele está perdendo por ter 53 anos ou por ter entrado após 30 anos de contribuição? Aonde ele perderia menos? Entrando com mais idade e com mais tempo de contribuição? Onde ele errou? Na verdade, os dois fatores, eles interferem igualmente no cálculo, tá? Ele, na verdade, eu entendo que a melhor época para se dar entrada no benefício é o primeiro dia que ele implementa as condições para aposentadoria. Por quê? Porque, vamos dar um exemplo prático. Se a pessoa tem um benefício de aproximadamente R$2.000, dando entrada hoje, e daqui a um ano aproximadamente, ele consegue agregar nesse valor de benefício R$200 a mais, nesse tempo de um ano que ele ficaria sem perceber o benefício, ele agrega um valor acumulado de 13 parcelas, que seria o ano mais o 13º salário, né? O que ele consegue ganhar em termos de valor em cima do benefício é muito pequeno com relação ao que ele deixa de receber durante todo o período de um ano que ele postergou a entrada de benefício. Ou seja, adquirir o direito não perde tempo. Mesmo porque a prática nos mostra que a tendência é sempre ganhar menos. Muda a lei, mexe aqui, mexe acolá, mas na prática acaba diminuindo o valor, não é isso, doutor? Wagner, pelo conhecimento que eu tenho de muito tempo, as legislações que vêm, elas estão cada vez piorando a situação do segurado. Elas tendem a tornar o benefício cada vez menor e restringir a abrangência de cobertura do seguro que o INSS dá hoje. E qual seria esse momento, doutora? Qual o gatilho? O que coloca a pessoa nessa condição de pleitear a sua aposentadoria? Já que a senhora me disse que existe hoje uma desvinculação entre tempo de contribuição e idade. Qual é o momento certo? Varia de pessoa para pessoa? Qual seria o momento do homem e da mulher pensar nesse assunto? Eu diria que cada um tem uma particularidade. A gente precisa analisar no caso a caso. Eu preciso saber o quê? Que tipos de contribuições a pessoa fez durante a vida, como essas contribuições foram, qual a contribuição efetiva em termos de valor, para ver como é que esse cálculo vai sair. Aí a gente tem condição de vislumbrar qual que é o melhor tipo de benefício para a pessoa pleitear e como é que a gente vai fazer ou a continuidade do custeio, caso se objetive um benefício posterior, né? Ou seja, fazer uma equação custo-benefício. Perfeito. Eu já procuro a senhora com o quinis na mão, que isso facilita muito, né, doutora? É verdade. Bom, para finalizar, a questão do assalariado e do autônomo. A gente sabe que na profissão de economista tem muitos profissionais liberais, autônomos, enfim. Há um enfoque diferente no caso do assalariado e do autônomo? Qual é a grande mudança que existe? A mudança é que o trabalhador assalariado, ele recolhe compulsoriamente. Ele não tem como definir quanto ele vai contribuir para a Previdência, objetivando alguma coisa. Ele tem um valor percentual, uma alíquota do salário que é comprometida. O autônomo, em contrapartida, ele pode planejar por quanto ele vai pagar o INSS. Então, a gente tem como fazer uma equação para ele, de forma que ele tenha um custeio menor para ter uma vantagem maior. Talvez até ele tenha que procurar esse assunto com maior antecedência. Com certeza. Sempre, as pessoas não devem aguardar o ato de aposentar-se próximo da aposentadoria para estudar o seu caso previdenciário. Devem vir bem antes. Mesmo que tenham começado a implementar recolhimentos hoje, é interessante se fazer. Qual é o tipo de benefício melhor para a pessoa? Como é que isso vai se operacionalizar durante o período? Quanto ele vai investir? Que perspectiva ele tem da vida profissional? Todos esses fatores. Perfeito. E é para isso que está aqui a doutora Ana Tereza Rodrigues, a responsável pelo plantão previdenciário do Sindicato dos Economistas no Estado de São Paulo, que atende sempre aqui as pessoas que a procuram. Muito obrigado, doutora. Volte sempre. Esse assunto sempre vai merecer que a senhora volte. É muito importante e agradeço novamente em nome do sindicato a sua vinda. Foi um prazer. Perfeito. Você está com a gente assistindo Economia Dia a Dia.